Olá, seja muito bem-vindo a mais um AdTalk do CryptoID. E hoje nós vamos falar sobre um golpe da internet, acho que um dos primeiros golpes da internet, que é sobre phishing. Só que nesse meio tempo, né, desde a criação da internet, dos golpes até aqui, as coisas evoluíram muito. E hoje os golpes estão cada vez mais sofisticados, porque antigamente a gente via que tinha erros de grafia, a imagem não estava muito boa, só que com a inteligência artificial isso evoluiu demais. Então, os sites estão praticamente idênticos e, enfim, os e-mails super bem elaborados. Então, a gente está com um grande problema nesse momento. Só que, antigamente, eles queriam roubar dados, hoje não é mais isso. Eles querem a identidade da pessoa. E aí, para entender todo esse novo panorama, né, Suzana? A gente vai falar com uma pessoa aqui, né, Suzana? Hoje a gente traz aqui para a nossa conversa um velho conhecido nosso, um convidado que já é de casa, Sérgio Muniz, da Thales. Sérgio Muniz é vice-presidente de gerenciamento de identidades e acesso da Thales. Da América para a Latina. América Latina. Seja muito bem-vindo. Obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês, falando de coisas relevantes para a nossa audiência, para o mercado, para as indústrias. E hoje a gente vai entrar no buraco do queijo, no detalhe do detalhe do phishing, que era um velho conhecido, já estava esquecido e começou a voltar com força total desde o ano passado. Engraçado isso, né? Por que tá voltando? Mas enfim, vamos lá. Sérgio, para quem não te conhece, ou para quem não viu as outras participações suas, fala um pouquinho do seu histórico profissional, da sua carreira na Thales e o seu papel hoje na Thales. Legal. Também convido o pessoal aí no canal, porque o que não falta é bate-papo nosso no canal de vocês. E ainda muito atuais, mesmo de anos anteriores. Mas, bom, a Thales é um gigante tecnológico, empresa francesa. Desde cuidar, muito focado em segurança, né? A gente cuida do espaço aéreo brasileiro com os radares de baixa altitude, para controle de fronteira, lutando junto com a nossa força aérea contra contrabando, narcotráfico, principalmente em países de fronteira, muito relevante na América Latina inteira, trazendo um exemplo de milhões de outros que a gente atua tanto no mercado civil como no mercado militar. E, obviamente, a gente tem um braço histórico, para quem lembra da antiga Gemalto, né? A gente está incorporado dentro de uma unidade de negócio desde 2019, dentro da Thales, e a gente tem o nosso foco em segurança digital e um foco ainda mais específico e bem cirúrgico em segurança cibernética. Dentro de segurança cibernética existe uma divisão chamada Identity and Access Management. Gestão de acesso à identidade. Eu tenho essa responsabilidade para a América Latina desse business. E a gente só leva uns 35 ou 40 anos trabalhando em autenticação corporativa, que era o foco naquele momento, depois evoluiu para gestão de acesso a identidades na nuvem. Voltamos a focar em hardware com tokens FIDO, que a gente vai falar um pouquinho deles novamente aqui, pela relevância do tema nos dias atuais. E, historicamente, a gente tem uma história belíssima com a PKI aqui, com os certificados digitais, os tokens para certificados digitais, cartões para certificados digitais no mercado brasileiro. Mas hoje um portfólio muito mais amplo, né? A gente fala de SIAM, fala de gestão de acesso corporativa, soluções totalmente na nuvem, eventualmente software, e todo esse portfólio que continua crescendo porque identidade e AM começa a escalar de uma forma relevante dentro da estratégia de segurança cibernética das corporações. E um pouco sobre isso a gente vai falar hoje. Bom, falando sobre isso, a Thales acaba de publicar uma pesquisa, né, que fala sobre o índice de confiança digital. E ela ouviu mais de 15 mil pessoas, entre consumidores, parceiros, decisores de TI, em vários setores, incluindo o Brasil. Qual foi a grande mensagem dessa edição da campanha, da publicação? Eu acho que o que gerou uma mudança
na curva esperada, porque determinados indicadores eles não se alteram muito. Vou dar um exemplo. A nossa percepção, que pode ter sido alterada um pouco por eventos do final do ano passado, vocês vão se lembrar, mas a percepção de que banco é a indústria que a gente mais confia não muda. Os consumidores, se você perguntar quem você confia mais em termos de segurança cibernética, é um processo muito bem azeitado, é a indústria bancária. Tivemos eventos no final do ano passado, aquela história do Pix, contas de reserva do Banco Central, com terceiros, com empresas de Bank as a Service, mas basicamente a gente confia muito. Um indicador que chamou muito a atenção é phishing, volta a aparecer como uma preocupação, e o indicador dessa pesquisa diz que 80% dos ataques de phishing no ano passado já foram realizados com inteligência artificial. Do ano passado? Do 2025. Essa pesquisa, os dados são de 2025, foram consolidados ali no segundo trimestre de 2026. E ninguém tem bola de cristal, também não quero ser leviano com o número, mas o meu feeling é que esse ano isso deve estar muito próximo de 100%. Eu também acho. A gente reconhecia um phishing pelo erro de português, ou pelo erro no idioma qualquer que seja ao redor do mundo. Hoje em dia está convincente. Eu preciso pensar 2 vezes para saber se aquilo ali é um phishing, mas na verdade o que a gente tem no nosso DNA, acho que a nossa audiência também, o público que está muito próximo de tecnologia, está muito no nosso DNA que, mesmo que seja um e-mail convincente, a gente não clica. Eu prefiro ir lá, eu sou cliente do banco tal, vou entrar no site do banco tal, vou entrar na aplicação do banco tal. E não clico. Né? A gente tem esse trabalho educativo nas corporações também. Mas voltaram a ficar extremamente convincentes com o uso de inteligência artificial por parte dos atacantes. Se tornou muito barato para os atacantes gerarem esse tipo de ataque. Velocidade incrível, super rápida. Já deve ter na prateleira o golpe, né, Tony? E o mais importante, convincente. Passou a ser algo extremamente convincente. A ideia é a gente falar de alguns exemplos aqui e explorar um pouco esse tema, porque deu uma mexida relevante no mercado. Então, o que a Suzana falou da confiança, né, é o que gira esse estudo. E esse estudo aponta que a confiança digital, ela é percebida ou não, né? Você ganha ou não a confiança do seu visitante do site logo no login. Como é que é isso? Conta pra gente. Um dos indicadores, que também saiu na pesquisa, diz que os usuários, os consumidores, mesmo que exista uma barreira adicional, como, por exemplo, uma palavrinha que a gente fala muito aqui, um acrônimo, que é o MFA, que é o multifator de autenticação, que é uma base da nossa divisão em gestão de acesso a identidades. A gente está nesse mercado, como eu falei, há quase 40 anos, quase 4 décadas. E mesmo que exista um passo adicional, os consumidores, no contexto atual, preferem e têm uma percepção de maior confiança se o serviço fizer uma validação com um token, com um multifator de autenticação. Isso inclui o token, inclui uma validação biométrica, inclui uma validação além do usuário e senha, porque não vou falar nem do consumidor. A sociedade, depois de tantos anos, entende muito claramente que essa história de login e senha é extremamente vulnerável. Então essa é uma mudança drástica. Os clientes se manifestarem, consumidores se manifestarem, olha, eu não me importo, eu até prefiro que tenha um passo adicional. Óbvio que tem que gerenciar a fricção, para ser mais seguro, para se sentir mais protegido, exatamente. A gente, até pouco tempo atrás, a gente via que todo mundo estava muito preocupado com a experiência do cliente, ser rápido, ser tudo instantâneo, que ninguém tinha paciência. Agora todo mundo acho que está caindo a ficha e vendo que essa pressa toda, essa rapidez toda, estava gerando um problema nas autenticações, né? Na segurança. E a gente tem um histórico muito comum aqui de uso de usuário e senha apenas, para diversos setores, em diversas organizações, para uso interno, eventualmente até uso externo, e aí já é mais traumático. E o que diz essa edição da publicação sobre isso? Bom, a gente tem
duas situações que eu vou extrapolar até os números e os indicadores, né? O que isso tem como consequência? Vamos voltar lá atrás. Como é que funciona os tokens pra gente no dia a dia? Até pro pessoal entender esse motorzinho que às vezes no passado a gente conseguia enxergar ele muito bem e eu vou usar como analogia, né? Que era o famoso chaveirinho. Você apertava ali e via um código que é o famoso OTP, a gente chama de One Time Password, é um token, apesar do nome OTP. E 6 dígitos, 8 dígitos, se apertava ali e principalmente em contas corporativas, para acessar um banco, você fazia uso desse token. A Suzana, eu vou te interromper. A Suzana era vice-presidente financeira. O que será que eu fiz? De uma empresa que a gente trabalhava, né? E você, eu sei qual é. Você já via que a Suzana estava chegando, porque ela andava com um chaveiro junto com as chaves e os tokens. Fazia aquele não era um molho de barulhão. chaves, era um molho de tokens. Ai, desculpa. Eu tirei uma foto uma vez no México. Eu acabei dos de te tokens. interromper, teu Não raciocínio, tem mas eu não problema podia nenhum. perder Mas isso. é ótimo, porque traz... Quem trabalhou com a gente nessa empresa lembra disso. E detalhe, as novas gerações não conhecem isso, porque não viveram isso. Mas é fácil de ter uma analogia, é um token. E como é que isso se reflete hoje no meu, para facilitar para a audiência, no meu mobile banking, no meu internet banking no computador? Eu acho que a gente brincou até aqui uma vez, tem bancos que eu entro e você vê lá, tá fazendo a transação. Você, quando baixa a aplicação de mobile banking, você tem que validar esse token. Antigamente, eu acho que já agora é muito automático, de Apple para Apple, de Android para Android, já vai automaticamente, mas no passado você trocava de telefone e você tinha que ir no ATM, no caixa automático e validar, depende da regra do banco. Os meus últimos passaram automaticamente com os meus bancos, não tive que ir a lugar nenhum. Então, há muito tempo foi que eu não troco de telefone. A não ser quando você esquece a sua senha, né? É muito tempo que eu não troco de telefone, então... Bom, como é que a gente entra? A gente entra já com a facial, normalmente, ou com a biometria, dependendo do telefone, com a biometria de fingerprint, impressão digital. E na hora da transação, você vê, porque como você validou esse token no início, você vê ali, às vezes, um sinalzinho de que tá ongoing, igual quando você tá fazendo um download, fica rodando aquele círculo ali. Validando. Aquilo ali é simplesmente para passar uma percepção de que o token está validando aquela transação. Mas, na verdade, muitos bancos no passado decidiram, vamos colocar, porque se o cliente não enxergar isso, ele vai ficar com uma percepção de que não tem esse passo de segurança. Então, muitos bancos decidiram colocar aquilo, dura meio segundo, rápido, mas a gente vê. Que seja 2 segundos, mas a gente tem aquele visual para percepção de segurança. Então, esse token é o mesmo token do chaveirinho, só que ele está embarcado dentro da aplicação. Tem toda a forma de colocar ele de uma maneira segura como software dentro da aplicação. Então, isso é uma parte da nossa realidade. A gente usa isso no dia a dia, às vezes sem se dar conta. E por que eu estou fazendo essas analogias? Porque o que está vindo à tona agora é que esses tokens... Vamos voltar no chaveirinho? Se eu recebo um ataque de phishing, então vamos criar um exemplo hipotético aqui. Meubanco.com. Para botar um nome genérico. Se esse phishing veio de uma página, de um site, que vai chegar para mim como meubankzero.com, provavelmente para mim vai passar desapercebido. Para muitos de nós pode ser que passe desapercebido. Ou até já teve caso de usar letra, caractere de um outro alfabeto que era muito similar a uma letra e tem todas essas artimanhas. E muitas outras mais. Que você Aí nem a gente vê, vai né? muito no técnico. Mas que não é necessário aqui. Mas vamos supor que a gente recebe o meubankzero.com. Não é o site. É uma página de phishing muito bem elaborada com inteligência artificial, reproduzindo ipsilíteres o que a gente vê quando entra numa página real. E ele vai pedir o usuário e senha, depois que você clicar, e vai pedir o token. Quando pedir o token, eu tendo o chaveirinho, ou eu tendo no próprio telefone, quando eu estou no computador, ele pede, né? A gente vai lá, entra, gera o código, vê qual é o código agora nesse tempo. E você vai lá e digita. Eventualmente o atacante tem um tempo hábil, porque ele está recebendo aquela informação e em tempo real ele está acessando o site real para fazer uma transação em seu nome. Então ele está se passando por você. Isso voltou a acontecer com alguma frequência
com o advento de inteligência artificial e com os e-mails phishing cada vez mais convincentes. Como é que se evita um ataque como esse? Para isso veio um standard que a gente tentou lá atrás, muitas décadas atrás, e hoje por isso que o nome é FIDO 2.0, na verdade a gente já está no 2.1, 2.2, 2.3, mas essa segunda geração de FIDO é um standard defendido por Thales, Apple, Microsoft, Google, as grandes indústrias estão todas elas tentando colocar esse conceito no mundo de consumer e no mundo enterprise. E existe uma aliança. Por exemplo, eu sou parte do comitê da FIDO Alliance na América Latina, como Thales. Represento a Thales nesse comitê. Existe já um representante da FIDO Alliance na América Latina. Fica baseado no Chile. Então, todos nós da indústria temos reuniões a cada tanto, né? Tem banco, tem bandeira, players da indústria, enfim, tentando fomentar o uso de FIDO. É um fomento como indústria do uso de FIDO, por quê? Porque é mais seguro. Por que ele é mais seguro? Porque ele tem uma característica que antes a gente só tinha na famosa PKI nos certificados digitais, que é muito avançado no Brasil, é ótimo, eu uso, muita gente usa para contrato, para o ICPF, para o ICNPJ, mas é complexo implementar para uma indústria para diversas transações e para o próprio cliente bancário. Então, esse conceito do FIDO, ele veio para tirar a senha da jogada. Efetivamente, a recomendação é podem abrir mão da senha. Por quê? Porque ele é anti-phishing. E por que ele é anti-phishing? Por quê? Quando eu entro naquele site e ele me pede o token, eu tenho que pegar o meu token, conectar ou no meu laptop via USB-C ou USB-A. Vamos pegar um exemplo aqui de um biométrico. Então, eu tenho esse token biométrico aqui. A biometria é uma característica adicional que ajuda, tem agilidade, futuramente vai ajudar também como uma segurança adicional, mas vamos supor que nem tenha esse leitor biométrico. O importante é o token. Esse token eu posso inserir no telefone, na porta USB-C, os que têm porta USB-C Android, os novos iPhones, ou conecto no laptop, no computador. Eu preciso conectar. Foi assim que eu registrei esse token, inclusive. E quando eu registro esse token, que eu já fiz um onboarding dele no meubanco.com, existe uma troca de credenciais, diferente do ATP. Então, ele registra aqui dentro da parte da inteligência lógica dele, na parte do sistema operacional. Ele tem um registro. Meubanco.com, eu troquei credenciais. E as credenciais são essas. Isso fica guardado aqui. Não sai daí. Não sai daqui, tem a mesma segurança de um smart card ou, fazendo uma outra analogia para a indústria, de um HSM. Ou seja, qualquer tentativa de invasão lógica ou física, ele se autodestrói. Não, é o conceito do HSM, é o conceito do cartão inteligente. Por isso, tão seguro, os tokens também são assim. Então, quando eu coloco o meu token para acessar o meu bankzero.com, esse token aqui já reconhece que eu não tenho credencial compartilhada com o meu bankzero.com. Então ele não vai autenticar. Por isso ele é anti-phishing. E vamos supor que ele tem um mecanismo ali mais tecnológico, os atacantes podem ter, de simular para o token que sim é o meu banco.com. E ele envia essa credencial. O que vai acontecer é que o atacante do outro lado não vai ter esse token para entrar na página real, no site real, e efetivamente usar o token para trocar a credencial com a página correta que ele está se comunicando para fazer uma fraude. Fazendo uma analogia, você está com uma chave e você só entra uma chave com a fechadura certa. E a gente tem essa discussão muito forte para operações críticas numa organização. Desenvolvedores e desenvolvedores de terceiros. Quantos não tem uma Big Four dentro da tua operação? Fazendo desenvolvimento junto com os teus desenvolvedores internos. E em ambientes de nuvem pública, onde você tem uma série de iniciativas ali sendo executadas. Também um uso de FIDO. Finanças, toda a parte financeira. Especialmente tesouraria, transações de tesouraria de uma corporação, até de um banco. Então voltou a ganhar uma relevância incrível. Family Office, tem sempre uma empresa que cuida
dos negócios dos grandes investidores familiares que são... Temos muitas empresas familiares no Brasil, pode não parecer, e todas elas têm os seus family office, que fazem transações muito críticas, assim como toda diretoria dentro de uma grande corporação. Então, começa a retornar esse conceito do token hardware para essas transações e começa a existir uma demanda, uma busca por clientes corporativos ou clientes de alta gama do mercado bancário. O phishing vem crescendo. Minhas conversas com alguns bancos de primeiro nível, Tier 1, como a gente chama, no México, em outros países da América Latina, no Brasil, alguns desses clientes estão começando a duas coisas: a testar essa tecnologia novamente, voltar ao token hardware, o que parece mas sempre o hardware vai ser mais seguro, e pensar em alguns cenários o token software FIDO para clientes massivos, para o retail de uma forma geral, o retail do banco. E uma outra questão é que vários deles me confidenciaram número de phishing crescendo, como vimos no relatório. Então, phishing já era algo que não existia mais, depois de muitos anos, e voltou realmente a aparecer. Com força total. Então, eu tive um banco que, vamos chamar de um banco Tier 2, Tier 3, não é do Brasil. Eu tive uma conversa há algumas semanas e ele me falou: eu tô recebendo 5, 6 reclamações no call center de phishing. Mas aqui até os grandes. Não, é só para te dar um exemplo, um número de um banco que não é grande. Imagina o banco grande. Então, por isso, estão mais uma vez olhando para esse cenário. A gente gosta de falar muito assim, de dar exemplos na prática do que é exatamente as coisas que a gente está apresentando, né? Então, explica pra gente um passo a passo, se você puder, num ataque de phishing para o roubo de credenciais. Explica pra gente como é que funciona exatamente isso. Deixa eu tentar pegar um tokenzinho aqui. Vamos pegar um SBA. Opa. Bem simples, bem básico. Eu recebo um e-mail do Banco X, né? Meubank0.com. Normalmente ele diz que eu tô com uma transação pendente, que precisa ser validado uma senha. Uma atualização. Precisa de uma atualização. As abordagens são infinitas. Recebi esse e-mail, clico no link. Vou lá, parece igualzinho ao meubanco.com. Com o mesmo formato, aquilo que a gente chama de look and feel, aquela mesma parte visual igualzinha. E me pede login, senha. Já sabe se tem senha, se não tem senha. Ele sabe já seu tem nome, história, sobrenome, sabe endereço, tudo. CPF, tudo. Tem toda a parte de engenharia social, enfim. E pede o token. Eu vou inserir esse token no meu computador. E nesse momento vou mandar send. Se o atacante não teve a malícia de efetivamente simular e convencer esse token de que aquele ali é o meu banco.com, imediatamente ele vai identificar: esse aqui não é o meu banco.com, não vou trocar credencial, não vai nem pedir, eu acho que vocês lembram dessa transação, não vai nem pedir para encostar o dedo aqui no sensor para garantir presença física, para ninguém que esteja dentro da minha máquina, por alguma razão, possa Ele pede assinar. isso? Ele pode pedir isso? Ele sempre pede para você encostar o dedo aqui e confirmar a presença. Ele pede o PIN, mas se você já tiver feito uma transação recentemente, às vezes tem esse passo de, ok, não vou te pedir o PIN novamente, mas ele sempre vai pedir a presença física. Você tem que Isso aí encostar nesse metal. Isso aí é para evitar que o hacker esteja dentro da sua máquina. E você já fez uma transação, já assinou, foi almoçar, deixou o token ali. Então, muito provavelmente vai saltar a exigência do PIN. Ele pede essa presença física, o hacker não consegue, quem está dentro da sua máquina não vai conseguir fazer essa transação. Isso é uma boa prática dos tokens FIDO já há algum tempo. A gente tem, inclusive, na PKI para alguns cartões. Então, não estou nem falando do biométrico, que você tem que colocar o fingerprint para saltar o PIN. Aqui sempre vai pedir todo o nosso portfólio de tokens FIDO. Você vai ser demandado para colocar o dedo, encostar o dedo nessa parte metálica aqui
que fica no fundo, na parte traseira do Ah, token, tá, enquanto porque ele a está outra tá inserido. inserida. Essa aqui está inserida. Ah, aí você né? tem. Ah, tá. Eu inspiro. E aqui tá para fora, tem um sensor aqui, tem uma Ah. parte metálica. Ah, tá. Então, se ele não vai nem me pedir isso, se ele reconheceu que não é um domínio, né, meubanco.com, que ele conhece, que ele tem uma credencial validada. Uhum. Se o atacante tiver a malícia de construir algo um pouco mais tecnológico e simular para ele que é o meubanco.com, eu vou encostar, vou cair no ataque, vou enviar essa credencial, mas o atacante do outro lado vai precisar desse token para fazer qualquer transação no site real. Uhum. E é aqui onde a gente literalmente interrompe o ataque, barra o ataque, e por isso esse token é chamado de token phishing resistant, resistente a phishing, anti-phishing, a gente chama de 10 mil formas, mas é o único token do mercado, além de uma PKI, de um certificado digital, que efetivamente evita um ataque de phishing. Vamos recapitular o que a gente falou até então aqui nessa entrevista e falar sobre a inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial foi o que mudou completamente esse cenário, é isso? Como mudou muitos outros, né? A gente está dando um exemplo aqui de como ele impactou os ataques. Daqui a pouco eu acho que eu vou trazer outro cenário também, que eu acho que é bem relevante, bem interessante. Mas esse é um dos pontos. E existe uma questão muito interessante com a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai ajudar o atacante, ela vai ajudar a empresa, mas todos precisamos enxergar as questões de vulnerabilidade, e ela vai ajudar a defesa cibernética também. Mas tem um outro lado, e aqui é o melhor exemplo, onde o uso da inteligência artificial pelo atacante não necessariamente precisa da inteligência artificial como defesa. Este é o exemplo que a gente acabou de passar aqui. Eu estou usando um token FIDO, phishing resistant, e ele barra um ataque phishing com inteligência artificial. Gente, FIDO não vai ser a solução para qualquer ataque de inteligência artificial. Não me entendam mal. Mas existe um ataque crescente que está impactando já uma parcela da sociedade, uma parcela de consumidores da indústria financeira, que ele pode ser detido sem inteligência artificial. Do lado da defesa. Ele vai ser detido com um simples token FIDO, uma PESC FIDO, seja software, seja hardware, e o mercado está bastante inclinado a diversos testes para usar clientes de alta gama, especialmente clientes empresariais e corporativos, um token FIDO na operação. Então, o meu financeiro na Thales, com o banco que ele trabalha, a ideia é futuramente entregar um token FIDO para o financeiro da Thales para ele realizar transações. Entendi. Bom, muita gente, mesmo com toda essa divulgação de tipos de ataque, muita gente cai nesse golpe, mesmo tendo autenticação multifator. Você recebe o código, usa o aplicativo e tal e tal. Por que que o MFA não é suficiente contra o phishing? O tokenzinho normal, como eu te falei. Se eu receber um ataque de phishing, vamos voltar àquele cenário, me pede login, me pede a senha, me pede o token, eu vou lá, vou apertar aquele botãozinho do chaveirinho, ou vou ver o meu código na minha aplicação no meu celular, vou ver qual é o token que dura ali 20, 30 segundos, vou digitar. Digitei e mandei para o atacante. Se o atacante estiver com a página real aberta, colocando meu login e senha, esperando o token, e ele coloca num tempo hábil para entrar, ele recebeu o token, ele vai validar o token. Então ele não é anti-phishing, porque vai ser uma credencial válida. Então os atacantes, cada vez mais, o que vem acontecendo no mercado a gente tem uma analogia bem interessante para isso. O atacante entrando numa empresa, a gente pensa em alguém derrubando uma porta. Alguém quebrando um vidro para entrar numa casa. Não, agora é o atacante entrando com uma chave e abrindo a porta. Por quê? Porque ele vai fazer um phishing ou qualquer outro cenário de ataque onde ele consegue as credenciais, a gente estava falando aqui de identidade. De você mesmo. Ele entra com uma credencial válida de uma identidade que está autorizada, aprovada e tem permissão de acesso. Então ele está entrando pela porta da frente. Muito difícil de detectar. Num cenário de phishing,
sim, se você não tiver um token anti-phishing, vai acontecer. E óbvio, existem outros mecanismos, a gente tem feito muito essa analogia. A gente fala aqui, já falou em diversas entrevistas sobre cenário de terceiros, né? O cenário, inclusive, do ano passado, com os ataques, tem call center envolvido e não tem nada a ver com a empresa de call center, mas existem muitos ataques direcionados ao call center, que é um terceiro, e às vezes a validação que você faz de um agente de call center que entra no seu sistema, às vezes bancário, ela é muito mais frágil por questões históricas, por falta de regulamentação, por falta de um olhar atento, porque não tinha esse histórico, e aí eu não estou falando só de indústria bancária, muito pelo contrário, até de outros setores, do que do funcionário daquela corporação. Então a analogia que a gente faz é o seguinte: para os funcionários da corporação, às vezes a empresa está muito bem estruturada, tem seus multifatores de autenticação, cuida do acesso, cuida de como são as trocas de privilégios dentro já dos sistemas, aquele monitoramento, aquele rastreamento do que está sendo feito, tem criptografia, eventualmente. Só que o mesmo usuário, que é um terceiro, que tem um acesso similar ao teu funcionário, eventualmente ele não tem... Você não está entregando os mesmos recursos para esse terceiro. A gente brinca que o funcionário tem que abrir 7 cadeados para passar pela porta. O terceiro tá entrando pela janela que tá aberta. Pela janela que tá aberta. Eu pensei a mesma coisa, uma janela. Tranca tudo, mas deixa a janela aberta. Então, esse cenário de terceiros é uma questão que a gente vem falando de terceiros há muito tempo, exatamente por essa questão. A gente já falou dos casos de empresas de saneamento, empresas de infraestrutura crítica, o próprio cenário da indústria financeira. Então, só trazendo essa analogia, porque são diversos cenários. E no cenário de terceiros, além do phishing, óbvio que não é tão robusto como um phishing, mas funciona muito bem. Inclusive, até para um caso de phishing, eu diria que funciona melhor que o chaveirinho, é o nosso Gritio, que já foi até pauta de matéria na imprensa brasileira. Vocês, inclusive. Eu tenho orgulho porque, finalmente, deram valor a algo que os nossos call centers, muitos clientes de call center usam. Eu tenho call center que só usam token FIDO ou PKI. Mas tem call center, vários, que usam sim e estão satisfeitos com o uso do Gritio, que é a matriz de números, é uma validação. E por que ele eu diria que ele é menos frágil para cenário de phishing do que um OTP ou do que o token, o soft token, com toda a robustez num celular? Porque o atacante vai ter que simular aquela matriz de números, saber o 5x5, 7x7. Ele vai ter, mesmo com inteligência artificial, ele vai ter um trabalhinho adicional. Vamos explicar para os nossos Você adora o Gritio. Eu adoro. E eu gosto de explicar. Então vai Gritio lá. Depois eu complemento. É um padrão, né? Token por padrão. Token por padrão, que a pessoa memoriza o seu próprio padrão. E a cada autenticação, aparece uma nova matriz de números. E você coloca o seu padrão ali. É ótimo. É ótimo e funciona sem precisar instalar nada na máquina. Faz todo sentido para um call center, faz todo sentido para pontos de varejo. Estou falando de lojas, estou falando de farmácia, onde ainda hoje prevalece usuário e senha genérico. Funcionário sai, volta, sai da empresa, continua aquela senha, ninguém troca, a senha é do gerente, compartilhada com todo mundo. Aquele pessoal que faz atendimento com handheld para, né, já esqueci até o nome, mas às vezes pode ser até um iPad, alguns dispositivos, alguns tablets menores, para fazer uma transação avançada, para você não precisar ir ao caixa, muito comum em loja esportiva. Né, os vendedores já têm na mão um handheldzinho e fecha a transação ali. Mas às vezes para fazer a autenticação ali, de novo, senha genérica. É um contexto que essa indústria sofre muito. Lojas de conveniência, a gente tem cenários em manufatura, em atendimento de triagem de hospital. E a gente conversou aqui com a Transmontano. Eles usam exatamente para essa questão, recepção e a triagem que você chega ali para fazer um exame. Você só começa a usar isso e não troca. Não para mais. Call center, quando usa, o pessoal do RH fica interessado porque é mais fácil e não quer mais usar o que está no telefone, que às vezes está usando um telefone pessoal. Ou é mais complexo. Então eles buscam a facilidade. E tem uma robustez suficiente para muitos desses casos de uso. Mais uma vez, robustez suficiente. Não é um anti-phishing, não
quando eu falo de cenários de tesouraria, quando eu falo de cenários de RH trabalhando a folha de pagamento. São outros cenários, outros casos de uso. E aí a gente recomenda o anti-phishing. Vamos voltar. Vamos falar sobre o que você trouxe aí? Vamos lá. Porque você já falou um que é de biometria e já falou que é de presença. Vamos lá. Qual é a Biometria diferença? eu diria que é o mais avançado. Isso aqui é muito amigável, é você evitar teclar o NIP, o PIN, como você tecla o PIN do cartão de crédito. Então, como é que eu evito digitar o PIN? Eu simplesmente valido 2 biometrias aqui quando eu faço o registro do token. Normalmente eu faço uma aqui no laptop e uma outra, aqui no laptop com o indicador e aqui com essa mão para o celular quando eu vou usar ele no Antes celular. de colocar. Você pode validar 2, quando você está fazendo o registro, seja no computador ou no... Tá. Isso é super simples, você entra na parte de segurança do Windows, digita FIDO, vai ver como criar uma PESC. Aliás, isso é comum já nos bancos nos Estados Unidos. Quem tem uma conta transparente, né? num dos Já grandes vem. bancos americanos, compra um FIDO, um token hardware, coloca e você tem ali, create a new PESC. Já está o fluxo pensado para a autenticação Já num é banco automático, norte-americano. né? E você vai lá e você pode registrar mais de um, inclusive. Então, já existem exemplos no mercado. A gente tem projetos em andamento ao redor do mundo, com associação de bancos, com bancos grandes. Então, o que a gente está vendo de movimento na América Latina não é uma particularidade nossa, porque a gente tem esse crescimento dos ataques de phishing. É uma questão global e os bancos estão aderindo. Então, biométrico, para mim, mais avançado para transações extremamente críticas, tem um custo mais elevado, com certeza. O SBC, o SBA, todos eles. Eu peguei aqui o mais simplesinho, que é só FIDO. Tem o SBC e o SBA. E aqui eu tenho 2 versões do que é FIDO e NFC. Então, além de conectar na porta USB de um celular ou do laptop, eu posso fazer uma validação por aproximação. Eu coloco ele atrás do telefone e eu também autentico por NFC. Ele tem uma antena aqui, junto com toda a parte do chip, do sistema operacional, e eu posso fazer uma aproximação do token se eu tiver, por exemplo, rodando no iPhone um pouco mais modelo de versões anteriores, que a porta não é USB-C. É ainda aquela porta proprietária da Apple. Né? Mudou, acho que no Mas não funciona se botar o 14, encaixe? 13. Pode ter um adaptador. Mas aí você complica a logística, enfim. A ideia é não complicar. Posso comprar um USB-C, posso ter um adaptador para USB-A, se meu computador não tiver um USB-C, o que também é raro. Eu não tenho nenhuma demanda, nenhuma expectativa de trazer volumes USB-A, salvo raríssimas exceções. A gente já está apostando no USB-C, estamos apostando no biométrico para mercado enterprise e no NFC, versão mais simples, que eu consigo tratar como uma versão de entrada, mesmo que ele não queira usar a parte NFC, eu uso a versão NFC de entrada, principalmente para cliente bancário e para cenários onde eu quero um token de entrada, não quero usar ainda o biométrico. Agora, qual é o que usa o certificado digital? Que é o que eu gosto. Todos eles têm um equivalente que pode usar o certificado digital, mas você tem um excelente ponto. Na América Latina isso está resolvido. Alguns deles têm a versão FIPS, que é o que a maioria dos países da América Latina seguem, seguindo o padrão americano, mas aqui no Brasil a gente tem ITI, ICP Brasil, tem a validação dos certificados dos produtos onde são inseridos certificados. A gente faz a validação dos nossos tokens PKI, uma recertificação todos os anos. A gente ainda está discutindo se faz sentido trazer um token Fusion e validar com uma PKI. Ah, mas eu quero um Fusion mesmo assim aqui no Brasil. Perfeito, você pode usar no seu certificado digital que as empresas têm, sua estrutura de certificado digital para controles internos, determinadas transações dentro do ambiente corporativo, mas esse token não vai suportar um certificado ICP Brasil.
Sim, mas... Porque eu não fiz a certificação. Mas Funcionaria. Ah, Mas só porque eu não fiz a certificação. tá, mas funciona com X509 qualquer. Sim, Seja da Global Time, sim, seja sem nenhum problema. E aí ele vai ser certificado digital mais o FIDO. Mais o FIDO. Ou Tudo seja, num token só. Ele protege de eu não entrar em site errado, Sim. me autenticar, e eu também posso assinar... Fazer minha certificação digital, fazer minhas assinaturas, que não serão em CP Brasil. Sim. Mas posso fazer todo o meu trabalho de PKI com ele, e o biométrico, ele é Fusion, a gente chama de Fusion. Ele é PKI e é certificado digital. Esse aqui não tem uma versão só FIDO. Ele já vem com, use ou não, ele já vem com uma versão que suporta PKI. O NFC não. O NFC, por isso que eu digo que eu tenho uma versão de entrada, porque acrescer a PKI ao token gera um valor adicional importante no custo. Porque tem algumas indústrias que a gente sempre recebe muita consulta, né? Então, por exemplo, indústria fabricante de alguns produtos, arma, por exemplo, a gente já recebeu isso. Eles têm uma regulamentação muito rígida. Então, tudo tem que ser assinado com certificado digital. Não precisa ser CP Brasil. Perfeito. Né? Porque a nossa própria legislação, segundo o parágrafo 10, artigo 1º, segundo, sei lá. Segundo, né? Você pode utilizar outro tipo de assinatura digital. Mas, enfim, e eles também têm essa proteção, quer dizer, eles precisam de uma coisa física, né? Você lembra, Suzana, que eles falaram? Todos esses cenários serão atendidos com esse token Fusion. Poderão usar a PKI do token, poderão utilizar o FIDO. E algo que só a gente tem os cartões FIDO também. Temos o cartão que é só NFC, que não é esse aqui, porque ele não tem esse leitor biométrico, porque esse é NFC, ele tem o chip de contato, mas ele tem um leitor biométrico aqui como token biométrico, onde legal. Eu valido também a biometria. Põe o dedinho aí. Então põe a biometria aqui, valida, eu insiro ele, a parte do token, ele também é NFC, eu posso também aproximar seja do telefone ou do laptop, vários computadores suportam NFC, e eu faço a validação com o leitor biométrico. Em que situação essa camada Isso aqui é para ser mais amigável, para você não ter que digitar um PIN. E dependendo do uso, se você pensar numa indústria onde eu estou usando o NFC, também para um acesso físico. Então, a indústria de armas, como você falou, a indústria XYZ, que tem uma proteção adicional. Química também, tem muita química, setor de aviação, enfim. Zonas, áreas de uma restrição muito forte. Você pode fazer o acesso físico por NFC, isso aqui funciona quase como um crachá. O mais fácil seria eu entregar isso aqui branco, porque eu preciso de volume para fazer a parte gráfica. Normalmente, toda empresa imprime a parte de foto, a informação localmente, eles têm uma impressora para fazer isso. Então eu entrego todo esse cartão branco com toda a parte lógica já preparada, o NFC suportando uma entrada física, de acordo com os padrões da empresa, e depois é só fazer a validação na própria área de Windows Security, para dar um exemplo, e validar a biometria como eu valido com token. Para quê? Para quando eu tiver que validar, assinar alguma coisa, eu não preciso nem digitar o PIN, vou direto na biometria e já acabou. Então, para ganhar agilidade em determinadas situações, faz muito sentido. Eu confesso que aqui a gente precisa de volume e de um caso de uso muito particular, então eu vou tratar caso a caso, não é um caso onde a gente vai para uma indústria dizendo, olha, vamos fomentar, eu acho que isso aqui é bem específico, tem o seu mercado, tem um nicho que é relevante, mas a minha aposta está ainda muito mais no token. E aí, para falar de um cenário que eu acho que é relevante e que a gente também tem como um diferencial da Thales, todos esses tokens, quando a gente vai num detalhe da especificação, todos esses produtos FIDO, ele tem a possibilidade de incorporar funcionalidades que a gente chama de enterprise. O que é isso? É permitir uma facilidade maior na gestão desse token por parte de quem administra. Para a empresa, o setor de segurança de tecnologia, para o banco,
desde o gerente da agência até a parte com aval e com as regras preparadas pela área de segurança do banco, porque eu posso, por exemplo, a empresa pode decidir que esse token FIDO vai ser entregue, mas ele vai ser um uso restrito para as aplicações da empresa. Então você pode, por exemplo, criar nesse token que tem essa funcionalidade Enterprise o que a gente chama de uma lista de domínios permitidos. Aqueles domínios onde você pode usar. Então são os sites, são as páginas web ou aplicações com quem o token vai trocar a credencial. Se não for daquela lista, o usuário não vai conseguir fazer o uso. Isso é uma decisão da corporação, do banco que entrega o seu token para um cliente corporativo e ele eventualmente não quer que aquele token seja usado para o ambiente corporativo dele nas suas aplicações da empresa, ele quer que seja usado só para o banco. Por que ele decidiria isso? Ele pode decidir, eu tenho bancos que estão dizendo, não, eu vou deixar aberto. E tá tudo bem. Tem outros que falam, meus clientes vão usar para diferentes aplicações corporativas, ele tem uma complexidade, vai ter problema e eu vou acabar ficando de suporte de um token que é bancário para acessar o serviço bancário, mas porque ele está fazendo determinadas transações no ambiente corporativo dele. E alguns bancos querem evitar isso. Por exemplo, na empresa a mesma coisa para uso fora do uso corporativo. Então, são decisões que não cabem a nós. São funcionalidades que estão ali, podem ser demandadas, e isso é interessante, porque isso só o token da Thales, só o token FIDO da Thales permite esse tipo de funcionalidade. A gente chama de uma funcionalidade Enterprise. Eu tenho que dizer que eu quero esse token no momento que eu faço a demanda e mudo o item específico na produção e ele já pode vir com esses sites, com esses domínios desde a produção, ou ele facilmente é acrescentado depois por quem tem a permissão administrativa do token. Então, esse é um ponto muito legal, porque muitos bancos começam a enxergar um diferencial para esse uso dessa funcionalidade Enterprise no token FIDO. Ô, Sérgio, a gente está falando tudo sobre token no momento de login. Até então, né? Estamos falando isso. Agora, o que é a autenticação adaptativa? Vamos lá. Um ponto Aí a gente já entra numa coisa de gestão de acesso. A gestão de acesso, e é muito legal voltar nesse ponto, sempre que a gente explorou a nossa gestão de acesso corporativo, SafeNet Trusted Access. É um bom momento que a gente acabou de falar de uma funcionalidade que a gente chama de Enterprise, mas a gente acabou de ver que vai servir para os bancos também. Mas vamos focar no uso corporativo. É muito comum a gente ter a autenticação adaptativa, a gente chama na nossa solução de autenticação por contexto. SafeNet Trusted Access é a nossa gestão de acesso corporativa na nuvem, onde eu consigo oferecer o Gridshare, que a gente falou há pouco, e onde eu também consigo administrar muito bem os tokens FIDO. Tem toda uma série de ferramentas ali que torna esse uso mais fácil, né? Tem clientes nossos que já têm alguns tokens FIDO administrados no STA e usam o Gridshare, usam os nossos diferentes tokens do SafeNet Trusted Access, que é baseado em 3 pilares. Multifator de autenticação, tokens, uso dos tokens, políticas de acesso, ou seja, o contexto de onde eu estou autenticando, de que dispositivo, eventualmente eu tenho que horário, que aplicação crítica eu estou tentando acessar, a combinação dessas 2 variáveis, o tipo de token que a solução vai exigir com o contexto de como está sendo realizado esse acesso. Essas 2 coisas combinadas permitem o que a gente chama de Single Sign-On inteligente. Single Sign-On é aquela capacidade de login único de... se eu já entrei de manhã nos meus serviços, eu estou usando uma outra solução, vou entrar numa outra aplicação que tem o mesmo grau de criticidade para o meu perfil de usuário, ele já não vai me pedir de novo o token. Isso é o Single Sign-On. Mas ele é inteligente por quê? Porque ele não é para a vida toda. Então, se eu for entrar numa aplicação mais crítica, as políticas do SafeNet Trusted Access vão ter um trigger ali e não. Essa aplicação crítica eu vou precisar te autenticar de novo e de uma outra forma. E te pede um outro tipo de token, ou te pede o token novamente. Então,
esse é o cenário do que a gente chama autenticação por contexto, que uma parte do mercado chama de autenticação adaptativa. E o SafeNet Trusted Access faz isso, é ele que permite o uso do Gridshare, que é parte inerente. O uso do Gridshare ele é feito através do SafeNet Trusted Access, que é a nossa gestão de acesso corporativa. E isso vale também para as nossas soluções de SIAM, onde eu tenho contexto das identidades externas, terceiros que não estão, que não podem ter uma gestão do lado da solução corporativa, porque eventualmente não estão no diretor ativo, que é o que eu uso como base no SafeNet Trusted Access. Então, para o cenário de identidades internas, externas e terceiros, a gente sempre vai usar essa combinação e essa informação do contexto de como está sendo feito esse acesso. E que identidade é essa e que tipo de mecanismos a gente vai usar para robustecer suficientemente para aquele caso de uso daquele acesso que está tentando ser realizado naquele momento. Entendi. Agora, você falou sobre o SafeNet Trusted Access. É uma plataforma. É uma solução na nuvem, é uma assinatura que os clientes normalmente contratam por 3 anos e vão renovando. É um pago anual, normalmente, apesar do compromisso de a cada 3 anos. E sim, é o que muitos dos clientes nossos que vieram aqui conversar sobre o Gridshare, conversar sobre outras funcionalidades, conversar sobre a prova de conceito que foi super rápida e a implementação que também se deu num período recorde de acordo com a expectativa deles. Estou falando de Transmontano, que já veio aqui, Latam Airlines, que já veio aqui, e todos eles estavam comentando eventualmente muito sobre o Gridshare, mas tudo que foi comentado das características da solução é o SafeNet Trusted Access por trás, que é a nossa solução de gestão de acesso corporativa que está implementada nesses clientes que a gente tem nome e sobrenome. São casos públicos e muitos outros que a gente tem também aqui no Brasil. E relembra pra gente qual é o problema efetivamente que ela resolve para o CISO? Um problema central. Eu sempre digo que se você não tem nenhuma restrição de uso de celular, porque eles todos são corporativos, porque você não entende que juridicamente é um problema o uso do celular pessoal, etc, etc, e você tem um ambiente, e posso citar nomes, porque a gente está perfeitamente integrado, a gente é parceiro, eu tenho o token certificado por eles, você tem um teu ambiente Microsoft com todo aquele pacote que eu tenho que integrar o SafeNet Trusted Access com o diretor ativo da Microsoft, do Entra ID, etc. Se você tem aquilo tudo e tem o Microsoft Authenticator, que é similar ao meu soft token no celular também, que é o Mobile Pass, que a gente também vai lá no Google Play, na App Store e baixa, para quem usa o Star, se quiser usar um Mobile Token. Se você está bem servido com isso, não tem por que a gente conversar sobre o Star. Podemos conversar sobre alguns cenários de FIDO, que é plug and play com todo esse ambiente. E mesmo vale também para ambientes de Google, Google Suite, etc. Então, o que acontece na prática é que muitos clientes têm casos de uso, e foi o caso da Latam, foi o caso da Transmontano, foram os casos que eu falei de call center, caso que eu falei de atendimento com triagem, etc. As pessoas estão usando o celular pessoal e existe uma questão jurídica que preocupa as empresas. Né? Você colocar um token que às vezes não tem nem espaço no celular pessoal da pessoa para carregar um soft token ali. Exatamente. Então, ali é onde entra o SafeNet Trusted Access, conversando perfeitamente com o ambiente Microsoft, para citar um exemplo, e o uso do Gridshare para resolver essa dor. Existem outras dores que a gente resolve com o Star, que talvez o mercado não resolva? Existe. Cenários mais técnicos, que a gente já falou aqui algumas vezes, mas o crítico, se você me pergunta, Sérgio, onde a Thales é líder em IAM? Porque se você olhar IAM e gestão de acesso, mais uma vez, se você tem uma solução toda no teu ambiente Microsoft, onde você eventualmente até nem paga esse plus pelo acesso, você está bem servido. Eu não vou competir, eu não posso tentar me colocar num ranking com esse ambiente. Agora, quando a gente fala do nicho, onde os clientes não podem usar um celular para que o funcionário realize um acesso, aqui eu sou líder. Ou o cliente não tem solução, ou o cliente está conversando com a gente, implementou a nossa solução, faz um bom uso do SafeNet Trusted Access
e usa principalmente o grid e está começando a usar para alguns casos críticos o FIDO. E aí eu vou trazer uma informação do FIDO que eu acho bastante relevante. Com toda essa discussão de IA e uso da IA, pensando o que o mercado chama do guardrail de segurança da inteligência artificial, e são várias questões que estão sendo discutidas, eu tenho participado de vários painéis, a gente tem conversado com vários atores no mercado, na indústria, e um dos pontos críticos é a associação de uma non-human identity, um agente de IA, qualquer cenário que não é um humano, a um humano. Se a gente consegue fazer essa associação, ao menos em transações, em funcionalidades críticas de uma IA, a gente traz uma proteção adicional, a gente tem um rastreamento, a gente traz algum tipo de tranquilidade, resolve um dos problemas chaves desse guardrail de segurança, como a gente tem conversado no mercado. Tem um nome para isso, também hype de moda, mas a turma tem falado para aterrissar, que é Human in the Loop. Você coloca um humano no meio da história. No meio dessa história, né? E muito do mercado tá falando do rate, do indicador de quantas IAs por funcionário numa empresa. Não me importa. Talvez importe para algumas questões ali de análise de TI. Para segurança, isso não importa. Esqueçam esse indicador. A questão é, todas elas, a gente precisa ter essa visão das vulnerabilidades, das funções críticas e como contornar e fazer essa associação. Quando a gente fala de AM, tem outras ações para serem feitas pensando em segurança cibernética. Isso aqui não é uma bala de prata, mas resolve um dos problemas, que é a associação non-human identity com o humano. Mas, Sérgio, por que você está falando isso? Por uma simples razão. A gente já viu integradores nossos que têm soluções de IA rodando, coletando informação do SafeNet Trusted Access, por exemplo, de outras soluções nossas e de firewalls de mercado, para gerar comportamento, gerar informação importante para a defesa cibernética. Só que você tem funcionalidades críticas ali dentro, como, por exemplo, um modo piloto automático, que o próprio desenvolvedor desses integradores colocaram como uma alternativa mais crítica, mais avançada. E o que é o como modo? é que eu executo esse piloto automático? Ele é crítico, ele tem que ter um certo cuidado. Um humano vai ter que autenticar com o token FIDO essa função. A própria IA não vai poder colocar, rodar como... não, vou rodar meu piloto automático. Alucinei, né? Tem a famosa alucinação de IA. Vou rodar o piloto automático sozinho. Não. O piloto automático e outras funcionalidades críticas desse IA, desse integrador que ele desenvolveu e já vem trabalhando nisso há quase 2 anos, com o STAR, ele só vai ser executado com o uso do FIDO. Você traz uma robustez para essa funcionalidade que é crítica e você associa um humano, que foi quem ativou essa funcionalidade com o FIDO, então você tem um rastreio, você sabe quem é, a uma funcionalidade crítica da IA. E é muito interessante porque na semana que eu conheci essa funcionalidade, e a gente estava discutindo por um evento, alguns dias depois, ou no dia seguinte, dia 9 de julho, a OpenAI sai com um mandate sobre a versão ChatGPT 5.6 dizendo, pessoal, ChatGPT 5.6 tem funcionalidades avançadas de defesa cibernética. Essas funcionalidades só poderão ser utilizadas se um usuário humano ativar com um token FIDO, hardware. A partir de 1º de setembro, isso é um mandate. 1º de setembro desse ano. Então a gente começa a enxergar que o que a gente caminhou com o nosso ecossistema de canais, integradores que estão desenvolvendo nessa linha, é algo que a indústria também está colocando atenção. A Anthropic tem no cloud a possibilidade do uso de passkey. E eles não estão usando? É uma recomendação, não tem um mandate, mas está lá. Essa da OpenAI, com esse mandate, reforçando a criticidade das funcionalidades avançadas de defesa cibernética e dizendo, ninguém vai acessar se não tiver um FIDO a partir de 1º de setembro e é um token FIDO hardware. Então mostra que a gente tem um caminho na indústria, que a gente tem uma solução que resolve um dos problemas importantes no guardrail de segurança para IA. E óbvio, a gente tem o portfólio de IA que está pensado na nossa segurança cibernética
para os produtos da Thales, integrando a parte da Imperva de App Security, a parte da Imperva de Data Security, a parte que a gente tinha de Data Security de criptografia que vocês conhecem. Tudo isso está sendo montado com uma solução transversal e a gente vem testando várias funcionalidades de inteligência artificial para ajudar nessa defesa e integrar todas essas soluções do portfólio. Esse é um caminho. E esse caminho também não tem volta. Mas hoje a gente tem algo concreto. Mais uma vez, é um token FIDO que está participando do cenário de inteligência artificial para resolver um problema crítico do guarda-redes de segurança e que já está sendo um input da própria indústria, quando você vê os players de inteligência artificial corroborando um uso de FIDO para funções avançadas na IA. Entendi. Então, começa a fazer muito sentido. Eu acho que é uma mensagem muito positiva para o mercado que a gente precisa usar mais e mais o FIDO para determinados casos de uso. Vou te fazer uma pergunta difícil. Os dois lados estão usando IA. Sim. De um lado, o Pro bem e pro bem mal. e o mal. Quem você considera que está ganhando essa corrida aí? Não tem vencedor. É uma eterna luta Que contínua. nós não sejamos os Como perdedores. sempre foi. Como sempre foi. Quando veio a internet, a gente teve vários... Quando a gente foi para a nuvem, gente, mudou tudo. Muda tudo. Eu falava, não é que é melhor ou pior. A segurança cibernética na nuvem, ela é diferente. Eu preciso pensar diferente, eu não vou usar as ferramentas do Não, passado. e agora também. Agora tem que pensar muito diferente. Sim. Agora, para os CISOs que estão nos assistindo, você vai passar uma mensagem. Porque os setores regulados, eles lideram esse ranking de segurança, como você falou aqui. E como é que o CISO, que não é desse setor, dos setores regulados que acompanham isso, com uma, como é que se diz, filigrana muito mais apurada, como é que eles podem começar a utilizar o FIDO, enfim, isso tudo que a gente falou aqui. Eu acho que, vamos lá, eu converso bastante com os CISOs e, na verdade, eu vou usar muito das palavras de muitos deles. O que a gente precisa é expandir esse conhecimento do que vem sendo utilizado como boa prática. Da última vez eu falei aqui de um caso de tudo relacionado à identidade e acesso, tudo em projeto de segurança cibernética. Um banco grande no IAM Tech Day falou, passa pela autorização e pelo acesso. Então, tudo ali está centrado, é a base de qualquer projeto de segurança cibernética. A identidade, a identity security, começa a ser um dos pontos relevantes para o guardrail de segurança cibernética em inteligência artificial. É uma das bases importantes. Porque tudo você está validando com identidade. O Pix vai ser biométrico em breve. Então, a gente tem as questões de deepfake, tem as questões dos... Tem uma série de questões que as empresas precisam conhecer, que o CISO, eu acho que uma das mensagens que eu posso passar com muita propriedade para os CISOs, que não são mensagens que eles me passam e que a gente troca, porque eu confio muito neles, e a gente vai ponderando com o que existe no nosso portfólio para entender cada caso de uso, mas a mensagem que eu me sinto com muita propriedade para passar para eles é: transformem todos esses riscos da sua estratégia de defesa cibernética em mensagens de consequência para o board, para os diretores. Você precisa falar em risco com eles, porque eles estão acostumados a ver e enxergar e avaliar risco do negócio. A parte cibernética também envolve risco do negócio. O que vai acontecer se eu não implementar isso e acontecer esse incidente? E se eu implementar e acontecer esse incidente? Qual é a diferença? Quais são os riscos que eu corro por não implementar essa solução, mas implementar essa? Se eu ficar parado e não fizer nada, que tipo de ataque eu posso sofrer e quais são as consequências? Essa é a mensagem que precisa ser passada para o CISO. Ele não precisa entender se vai usar WAF, se vai usar FIDO, se vai usar gestão de acesso, se vai usar criptografia, falando só de solução da Thales e todo o leque de segurança cibernética é gigante. Ele não precisa olhar para a análise do Gartner de segurança cibernética que tem não sei quantas divisões e 10 mil acrônimos que ele não vai entender nada. Ele não precisa entender aquilo.
Mas o CISO que conhece, ele pode chegar e falar: risco, eu estou pensando nisso, 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 para esses cenários, para essas áreas. Risco se eu não implementar. Custo de cada uma delas. Custo E aí principalmente. pode-se tomar uma decisão com um grau de conhecimento muito aceitável por parte da diretoria e do board de uma empresa. Então, isso é a parte, para mim, mais importante. E eu vou te falar que nos últimos 5 anos eu vi uma evolução gigantesca dos CISOs em relação a isso. A postura mudou Eles muito, não né? tinham essa visão, eram muito tecniquez, Tecniquez, normalmente blindado ali por, às vezes, um reporte ou ao de TI, que quer fazer deployment e às vezes fala, vamos passar batido, depois a gente implementa a segurança, porque era errado. Ou por um CFO que não entendia nada e ele não tinha comunicação. Então essa comunicação melhorou muito. Os CISOs se esforçaram e os boards começaram a ver que segurança cibernética é um bicho de 7 cabeças que eles precisam entrar no jogo, mas ele não precisa do tecniquez. Eles precisam estimular essa conversa sobre risco também com as suas áreas de segurança. E isso tem começado a funcionar bem. Legal. Agora, para a gente fechar, falando de futuro, você acha que essa convivência senha, MFA e FIDO vai continuar ainda por muito tempo ou a gente vai partir para um futuro totalmente sem senha? Eu acho que a gente já vive sem senha no mercado financeiro. A gente praticamente não tem mais senha. Os acessos são feitos sem senhas, ela ainda é usada para casos muito particulares. Com a implementação de FIDO já não existe mais nenhuma necessidade. Mesmo clientes nossos que usam o Grit, que usam determinados autenticadores também aboliram a senha. Não é a grande maioria, sabemos, mas eu acho que a introdução de FIDO, com todo esse conceito que a gente está vivendo e contexto de inteligência artificial, eu acho que as senhas já cada vez... É igual quando eu me sinto há 12, 13 anos atrás, quando a gente tinha explosão de cartão de crédito, débito, já pensando no NFC, que ainda não era uma realidade no mercado brasileiro, e a gente falando, será que o cheque vai morrer? E alguns dizem que ele pode voltar agora com todos esses cenários, mas enfim, mas ele morreu. Ele Pelo menos durante existe um tempo. numa quantidade assim mínima. Então, O banco nem dá mais para você, você tem que pedir, pelo amor de Não Deus. existe, eu não tenho mais talão. Fazendeiro gosta. Alguns dizem que pode voltar por algumas questões, não vou entrar nesse mérito. Mas é o mesmo cenário. A senha vai ser reduzida a um número mínimo porque ela gera um custo de helpdesk, ela complica a nossa vida como usuário, como cliente, como consumidor. É um parto. E a gente sim acredita, como indústria, nas reuniões com a FIDO Alliance, a gente tem visto que existe um potencial gigante de não só fomentar, mas começar a expandir o uso, porque é mais fácil, tem um custo aceitável, pode substituir tecnologias ultrapassadas, por exemplo, a senha, e ela vai existir para situações muito específicas. Um assunto de privilégio, onde a gente trabalha junto também com a gestão de acesso e com FIDO para inteligência artificial, inclusive. Então, a turma lá de cofre de senha e tal. Tem uns cenários ali um pouco específicos, mas de resto vai acabar sempre. É a nossa expectativa. Legal. Eu acho que a conversa hoje foi muito boa. Você explicou assim muito bem. Eu vou tentar resumir, viu, Suzana? Ixi. Mas eu acho assim, as empresas precisam tomar para si essa responsabilidade de combate ao phishing. Não cabe mais você falar assim, coitado, meu cliente foi bobinho e caiu nisso. Não é mais isso. A tecnologia existe e está na hora de se implementar essa segurança. Ou seja, tem que chamar para si essa responsabilidade. Porque, como você falou, a inteligência artificial sofisticou demais o ataque, hoje em dia quase imperceptível, inclusive para a gente, não que nós sejamos melhores que os outros, mas a gente respira segurança o tempo todo. A gente tem um DNA de tecnologia. A gente lê sobre isso o tempo todo, então a gente tem que ficar mais atento. Agora, você imagina quem não habita esse nosso universo, então as empresas têm que
Pelo menos essa foi a conclusão que eu tirei. É uma O ação que, de que todos. você pode falar aqui para os nossos... É uma ação de toda a indústria. Eu vejo que a indústria vem tocando nesse ponto, vem sofrendo e vem demandando soluções como o FIDO, soluções que são resistentes a phishing. Nos últimos 3 meses, eu passei um período ali, julho talvez, que eu viajei menos, mas México, República Dominicana, Chile, Brasil, Colômbia eu ainda vou. E já sei porque já tivemos algumas conversas. Essa semana eu estava conversando com um banco na Guatemala. Todos eles estão reportando cenários de phishing que voltaram a ser efetivos por causa do uso da inteligência artificial. Todos eles estão buscando soluções anti-phishing para os clientes do mercado financeiro. Então, é uma realidade, o mercado está consciente. O mercado também tem uma consciência que transações críticas, mais uma vez, tesouraria, folha de pagamento, etc. Faz sentido, mesmo num ambiente protegido, você ter uma solução anti-phishing dentro do seu ambiente corporativo, no uso no dia a dia, como funcionário. E isso está cada vez mais aparecendo nas conversas que a gente tem tido com o mercado. Então, eu me sinto muito tranquilo de que a gente está no caminho certo. A gente faz o nosso trabalho, que é dever de casa, de conversar com a indústria, de fomentar o uso, de discutir possibilidades. Isso está sendo feito pelo time todo, que vocês conhecem uma boa parte deles, principalmente aqui do Brasil. E isso vale para identidades internas, identidades externas e terceiros. Então, o assunto é uma pauta relevante para todos. Precisamos continuar discutindo e abordando soluções como as que a gente consegue entregar, que são parte da solução de uma dor que muitas empresas estão tendo atualmente. Que ainda não foram resolvidas, talvez. Sérgio, a gente te agradece muito. Eu que agradeço. Por compartilhar tudo que você compartilhou aqui de conhecimento, tá? Você que nos assistiu até agora, salve esse conteúdo, se inscreva no canal e compartilhe se você achou que isso é interessante, tá? A gente tem muita coisa sobre inovação, criptografia, segurança e principalmente muitas informações sobre o nosso querido FIDO. Já virou queridinho também. Pois é, agora eu já... Grid Unified. Já estou gostando também do FIDO, muito bom. Mas o Grit é o meu predileto, é muito prático. Gente, muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Obrigada.